Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje nesse vídeo eu escolhi falar sobre o tema fotografia no século XX e a sua evolução. Tenho uma pergunta para fazer para você. Por que você decidiu fazer sobre o tema fotografia, sendo que tinham tantos outros temas para você poder escolher? Muito boa essa sua pergunta. Bom, eu amo tirar foto e eu amo fotografar lugares, momentos, tudo na verdade. Para mim, fotografia é um jeito de você guardar memórias e momentos muito importantes para você. Como você olha uma foto que foi tirada há muito tempo atrás, ou mesmo há pouco tempo, na minha perspectiva, você sente o momento na sua memória muito reluzente, então é uma coisa muito boa. Tirando o que eu acabei de falar agora, um outro ponto que é muito importante, na minha opinião, né, no caso, é quando você vai escolher um tema para fazer um trabalho e é um tema que você gosta, querendo ou não, você vai querer ir cada vez mais atrás e o seu desempenho ele vai ser um pouco melhor. Porque é um tema que você gosta, é uma coisa que você gosta. Então, você vai querer pesquisar cada vez mais e saber mais sobre aquele assunto. E quanto mais você sabe, mais curiosidade você vai ter. Então, isso é um ponto muito importante e que me fez escolher fotografia. Que eu sabia que eu ia amar e que se eu pesquisasse eu ia querer saber mais, mais e mais. Ah, legal sua resposta. E eu tenho só mais uma pergunta para poder finalizar. Você vai querer ser fotógrafo no seu futuro ou algo do tipo? Bom, a resposta é não, eu não vou querer ser fotógrafa no futuro. Na verdade, a profissão que eu quero exercer não tem nada a ver com fotografia. E por mais que eu goste muito e me interesse, eu acho que se um dia eu fizer alguma coisa relacionada à fotografia, vai ser mais pelo um hobby mesmo. E é isso. Ah, entendi. Então, muito obrigada por responder essas perguntas e por tirar nossas dúvidas. Agora vamos parar de enrolação e ir para o que realmente importa, que no caso é a explicação. Bom, eu separei esse vídeo em tópicos e por mais que a primeira impressão seja que são muitos tópicos e que talvez eu enrole bastante cada um deles, na verdade não. Eu fui bem direta em cada um e peguei as partes que na minha opinião são as principais. E um jeito também fácil de eu poder explicar para vocês e de vocês entenderem. Então eu espero muito que vocês gostem e entendam esse tema. Bom, a câmara escura e seu mecanismo chamado de câmara obscura em latim existiam de fato desde o século XIX. No entanto, utilizar esse processo naquela época não era algo bem visto, principalmente pelos grandes pintores. Eles achavam que conforme a fotografia fosse evoluindo, ela mataria a nobre arte da pintura sobre a tela. Mesmo antes da criação da fotografia como nós conhecemos hoje em dia, os fundamentos da arte já estavam presentes. O fotógrafo profissional, ele capturava uma imagem pela sua câmera sem que a expressão ainda fosse possível. Para tratar a foto na pós-produção, o fotógrafo ele utilizava uma câmera escura, que é utilizada até hoje em dia para uma longa exposição, especialmente na fotografia analógica. Essa grande máquina está longe de ser assemelhar a que encontramos hoje em dia, SLR. Bom, ela era reservada para uma elite que queria desenvolver imagens mais precisas do que as reproduzidas nas pinturas. Hoje em dia, nós podemos encontrar também esse tipo em indústrias de desenhos e também em filmes antigos da Walt Disney, por exemplo. A fotografia via câmera obscura ou câmara escura passou quase despercebida. O fotógrafo ele utilizava como se fosse uma gaiola gigante, onde ele entrava dentro e assim capturava a imagem do modelo que queria. Curiosidades. Esse processo ele foi tão desaprovado que o seu inventor, Giovanni Battista, ele foi preso e condenado à feitiçaria, porque os nobres daquela época não sabiam qual era a função daquela sala portátil. Você sabia que a fotografia é uma invenção francesa? A primeira fotografia foi tirada pelo inventor Joseph Niepce no ano de 1825 e mostra uma visão simples de uma janela em uma cidade francesa.
Agora vocês devem estar pensando, nossa, que loucura que ela fez, ela estava desenhando, por sinal bem mal, mas enfim, e do nada colocou essa fotografia. Mas agora vocês vão saber o porquê e a importância dela. Bom, primeiramente, ela foi a primeira fotografia tirada por Joseph Niepce em 1827. Essa foto em si, como vocês podem ver, não é reconhecida por suas qualidades estéticas. É especialmente a inovação que a tornou uma referência para fotógrafos especialistas. A falta de técnica fotográfica pode ser vista de relance nesta foto. Joseph Niepce teve que expor sua câmera por mais de 8 horas pela janela. E é por isso que podemos ver o sol a leste e a oeste do prédio. Na época, os inventores eram capazes de projetar imagens, mas não sabiam como preservar. Depois de morrer, Joseph Niepce deixou seu trabalho inacabado. E Louis Daguerre assumiu suas pesquisas. Louis Jacques Mandé Daguerre é certamente uma figura indiscutível na arte fotográfica. Em 1835, ele descobriu como reduzir o tempo de exposição de várias horas para cerca de meia hora apenas naquela época. E 2 anos depois, resolveu o problema da fixação da imagem e baptizou então o processo de daguerreotípia. Acho que é assim que fala. Basicamente, era uma imagem positiva em chapa de cobre, coberta por uma fina camada de prata polida e sensibilizada com vapores de iodo. O daguerreótipo logo se tornou uma técnica reconhecida que deu origem a obras famosas, que eu vou mostrar agora algumas para vocês. Bom, essa primeira imagem que vocês estão vendo agora, ela se chama Boulevard do Temple de Louis Daguerre. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, então eu achei melhor escrever também. Essa próxima imagem, ela é do Robert Cornelius e é dele mesmo um autorretrato. Essa outra imagem chama A Lua, de John William Draper. A última, mas não menos importante, é a primeira imagem da imprensa, em 1847. Durante os anos em que se seguiram, após a invenção de Louis Daguerre, os artistas ainda não estavam prontos para aceitar a fotografia como uma arte e ser reconhecida como tal. Foi preciso esperar pela Exposição Universal de Paris em 1859 para que a fotografia e as artes clássicas como gravuras, pinturas, esculturas e fotografias do palco de Paris fossem expostas ao lado das demais. A comercialização da primeira câmera Kodak foi feita em 1888 e isso ajudou que a foto chegasse à famosa classe média. Mas foi só no século XX que a fotografia conheceu seu verdadeiro apogeu. Durante a Primeira Guerra Mundial, a fotografia e a tecnologia, em geral, se tornaram vetores de progresso e mudança na sociedade. Após a Primeira Guerra Mundial, a fotografia se tornou um meio de imortalizar as mudanças feitas na sociedade e a reconstrução do povo após o período das duas guerras. Foi aí que surgiu o fotojornalismo. Na metade do século XX, os fotógrafos costumavam capturar a evolução da sociedade, como, por exemplo, o primeiro trem. Isso impactava as pessoas do mundo inteiro que acompanhavam essas mudanças. Por fim, a foto colorida começou a se tornar popular em 1930, após décadas das pesquisas de Auguste e Lumière. O conceito de fotojornalismo independente surgiu na França após a Segunda Guerra Mundial. O movimento de reconstrução da Europa e o processo tecnológico exigido pela destruição da guerra proporcionaram uma nova forma de fazer e comercializar a fotografia e discutir a sua função. A cidade de Paris, pela sua importância geográfica e ideológica, facilitava esse processo. A criação dessa nova forma de agenciar imagens viria a modificar toda a história da fotografia no mundo.
Durante as décadas de 1950 e 1960, houve um pico nas pesquisas de fotografia digital, em parte ao trabalho de George e William. Estávamos longe da qualidade fotográfica encontrada hoje em dia. Na época, as fotos eram apenas 10 pixels, contra os mais de 14 megapixels do século XXI. Foto em preto e branco, foto em sépia ou foto colorida. Finalmente, os fotógrafos puderam dar à luz a sua própria estética, graças aos filtros digitais desenvolvidos pelos laboratórios de pesquisa Bell. Agora vai aparecer para vocês uma lista não exaustiva dos grandes fotógrafos do século XX. Iniciados pela arte abstrata, os fotógrafos começaram a ensinar essa disciplina nas universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Na década de 1960, a fotografia também começou a se tornar popular nos países asiáticos por meio das revistas dedicadas especificamente a ela. Bom, no entanto, alguns lugares como a China impuseram algumas censuras aos fotógrafos. No nosso atual século XXI, a câmera escura deu lugar ao retoque digital, incluindo a comercialização de software Photoshop. No entanto, pode ser complexo dominar essa técnica por si mesmo. Por essa razão, os aprendizes precisam fazer aulas de fotografia. Esse foi meu vídeo sobre o tema fotografia, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo do vídeo, eu tentei resumir cada tópico, mas tinha algumas partes que não dava, mas enfim. Espero também que vocês tenham entendido e foi isso. Um beijo, tchau!